Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos seguir o tempo. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós estamos falando sobre verdades que não querem calar, e querendo ou não, elas não vão se calar, e nós precisamos aprender a conviver com essas verdades. São verdades que nós, seres humanos, não temos total domínio. Algumas nos são reveladas e outras não. E nós estamos lendo e estudando no livro de Jó acerca dessas verdades. Vamos ler o versículo 11 em diante. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 11. Eu falei sobre verdades, o que mesmo? Verdades que não querem calar. São verdades que elas acontecem, independente da nossa vontade. A partir do versículo 11, então, diz assim, o livro de Jó, capítulo 1: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Fala conosco, não te cales. Fale aquilo, ó Deus, que precisamos ouvir, não apenas aquilo que queremos ouvir. Nos
Conforme dito, irmãos, nós estudando o livro de Jó, nós já vimos na primeira série dessas mensagens que Jó significa voltando sempre para Deus, que é a regra número 1 para o crente. Você, independente da sua circunstância, independente da sua vida, independente do seu humor, independente da sua situação atual, ou futura, ou pregressa, você precisa ter isso no seu coração: voltar sempre para Deus. Depois nós vimos na segunda mensagem que Jó era uma pessoa fértil, tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, era um homem mais rico e maior de todo o Oriente. E ele tinha, no versículo 4 e 5, se a sua Bíblia ainda está aberta e você puder mantê-la assim, diz o texto que os filhos dele se reuniam para festas, mas Jó se levantava de madrugada para orar e oferecer sacrifícios pelos seus filhos. E nós já estudamos sobre isso, a importância do pai e da mãe consagrar seu filho e sua filha diariamente em oração. Às vezes tem pai e mãe que não faz isso, e nós vimos que é importante. Depois, a partir do versículo 6, nós estudamos sobre o encontro, a entrada de Satanás junto com outros anjos, outros servidores celestiais, e se apresentaram diante de Deus para dar satisfação de tudo que eles fizeram, de tudo que eles faziam. Os anjos, e os servidores celestiais se apresentavam, e no meio deles foi Satanás. E aí nós acompanhamos esse diálogo do versículo 6 até o versículo 10, quando o Senhor perguntou a Satanás de onde ele vinha, o que ele estava fazendo, e ele estava passeando, e Deus, no versículo 8, dá um testemunho acerca de Jó. Quem era Jó? E ele pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó? Não há na terra ninguém melhor do que ele, mais honesto, ele teme, ele não faz nada de errado. E aí o versículo 9, Satanás retruca dizendo: mas será que não é por interesse próprio que Jó te serve? Tudo que ele tem, a sua família, tudo que ele tem, o Senhor o abençoa, e ele é um homem que é o mais poderoso na terra. E aí nós vimos aqui a provocação do diabo em relação a Jó, falando com Deus. E tudo isso nós analisamos dentro de um contexto da minha vida e da sua vida. Onde é que nós nos encaixamos nisso aqui? São situações que acontecem nas esferas eternas e nós não temos acesso, nós não sabemos. Nós não sabemos nem o dia de amanhã, nós não sabemos nem quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, nós não sabemos nem se vamos estar vivos daqui a 1 minuto, 1 segundo. Então existem muitas situações, muitas coisas acontecendo entre os céus e a terra que eu e você, como cristão, nós não temos acesso. Mas veja, a partir do versículo 11 que nós lemos agora, diz o texto: Jó, o diabo agora faz uma colocação para Deus. Ele diz: olha, ele é tudo isso, poderoso, abençoado, mas todavia, porém, contudo, conjunções adversativas, o diabo diz: se tirares, falando para Deus, se o Senhor tirar tudo que é dele, o Senhor vai ver que
te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha, irmãos, aqui nesse versículo eu acho quase impossível que alguns de vocês, em algum momento da vida, ao passar por prova, ao passar por dificuldade, você não lamentou, você não amaldiçoou, você não praguejou, pelo menos em alguma situação. Todos nós passamos por isso. E aqui o diabo fala para Deus: se o Senhor tirar tudo que Jó tem, o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar, ele vai parar de te respeitar, mostrando aqui, fazendo um desafio a Deus, que a pessoa só serve a Deus quando está tudo bem, quando tem dinheiro, quando tem situação favorável. Esse é o desafio do diabo, que ele fez a Deus em relação a Jó, e ele faz em relação a nós também. Quantos crentes não estão desviados porque a coisa começou a degringolar, porque a vida começou a dar errado? Quantas pessoas chegam a dizer: quando eu não era crente, estava tudo certo, foi só eu aceitar esse Jesus e vim para a igreja que começou a dar tudo errado. E esse é um desafio que você e eu temos que aprender a enfrentar, porque isso pode acontecer e geralmente vai acontecer como prova da nossa fé. E o diabo continua tentando a todos, né? E quando ele diz: se tirar tudo que é dele, irmão, quer ver um homem triste? Eu lembro de um lá no Rio de Janeiro, quer ver um homem chateado, aborrecido, querendo morrer, é quando ele não tem dinheiro no bolso. Você vê um homem em depressão, um homem triste, você já sabe, está sem dinheiro. O salário não caiu, não tem dinheiro para comprar arroz e feijão, porque são situações na vida que você precisa aprender a lidar. Enquanto você tem emprego, enquanto está tudo bem, está ganhando bem, é uma felicidade tremenda. Deus está comigo, Deus é minha vitória, está tudo maravilhoso. Mas perdeu o emprego, começa a murmuração. Quando não é do marido, é da esposa. A esposa, homem em casa desempregado, pode saber que esse casamento está correndo sério risco. Mas nós precisamos aprender que isso pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente se você é cristão. Amém, irmãos? E aí ele faz essa colocação para Deus: se tirar tudo que é dele, ele vai te amaldiçoar, ele não vai continuar te servindo. E aí o versículo 12, o Senhor fala para Satanás: tudo bem, então faça o que quiser com tudo que Jó tem, só não faça nenhum mal a ele mesmo. Irmãos, eu sei que aqui só tem crente, mesmo os novos convertidos precisam saber disso. Lá em cima, a sua vida está toda escrita e relatada no livro. Deus, ele tem o controle de tudo, já escreveu a sua história, lá já está escrito que você estaria aqui hoje. Talvez você não tivesse nem planejado, talvez você nem tivesse planos, né, de estar em culto de doutrina. Talvez você falou: não, agora acabaram as aulas, eu vou viajar, e de repente você falou: não, eu vou primeiro naquele culto de doutrina. Já estava escrito que você viria. De repente você estava no trabalho e falou: eu não consigo chegar lá no horário, eu nem vou. Ou aí você pegou um monte de ônibus, veio rápido e disse: mas estava tudo livre, já estava escrito que você ia conseguir chegar. Então Deus já escreveu tudo. A minha e a sua vida já estão escritas lá. O que nós precisamos entender é: eu tenho que crer que Deus está no controle de tudo.
de repente você vai precisar vender. Se você tem casa, a gente pode levar, porque se Deus tiver escrito lá que isso vai acontecer, não tem Salmo 91 aberto lá na sua casa que vai fazer isso não acontecer. Porque o mais importante para Deus é a sua alma, a sua vida. E o mais importante que você precisa saber é: Ele quer o seu bem e Ele te ama. Ele te ama tanto que mandou o Filho dele, Jesus de Nazaré, morrer na cruz do Calvário por você. Se tem prova maior do que essa, só se for lá no céu, porque aqui na terra não tem. Nenhuma mãe ama mais o seu filho do que Deus te ama. E Ele ainda falou: olha, você está registrado na palma da minha mão. Então não se apegue, guarde bem o que eu vou te falar nessa noite. Não se apegue ao seu carro, não se apegue à sua casa, não se apegue ao seu trabalho, não se apegue demais a nada do que você tem, porque pode perder. Porque Deus permitiu aqui acontecer com Jó. E será que você é melhor do que Jó? Você é mais bonito do que Jó? Você é mais fiel do que Jó? Eu sou melhor do que... Não. Nós somos servos de Deus Altíssimo. E temos que estar preparados para aquilo que estiver escrito no livro dele lá na eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele falou: faça tudo o que você quiser com o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Jó servia a Deus e Deus protegia Jó. Você serve a Deus e Deus protege-se. Há uma muralha de fogo que te cerca e te protege onde você vai. Há anjos ministrando e guardando você onde você estiver. Então fique tranquilo que você não vai morrer porque o diabo te ameaçou, porque alguém falou que vai fazer trabalho. Não, nada vai te acontecer. Pode acontecer com o teu carro, com a tua casa, com quem quer que seja, mas com você, Deus garante que você está nas mãos dele. Amém? Porque veja que no versículo 12 é colocado um limite. E aí o texto diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Aí versículo 13: enquanto um dia, veja que não foi no mesmo dia, até porque lá em cima o tempo é diferente daqui de baixo. Lá em cima o tempo é eterno, lá não tem dia, não tem noite. Aí aqui embaixo nós temos dia, noite, né? Entra mês, sai ano e etc. Então um dia, e não está definido que dia foi esse, mas tem uma marca nesse dia que você precisa tomar cuidado, e eu também. Diz assim: um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam onde eles estavam? Num banquete. Estavam num banquete na casa do irmão mais velho. Então veja que isso era um hábito. Veja que eles estavam sempre fazendo festas. Eles não estavam num culto de oração, eles não estavam num culto de ensino da palavra, eles não estavam numa congregação, não, eles estavam num banquete. E é ruim banquete? Não. Quantos aqui gostam de festas? Ninguém gosta de festa aqui? Todos nós. O pastor já acabou de falar que esse próximo mês agora é a festa das crianças. Já estão todos na expectativa, começa uma nova luta. Terminou dos jovens, vem a das crianças, daqui a pouco vem a da escola dominical, depois vem a do coral, e assim sucessivamente. Todos nós gostamos de festa, não há problema com a festa, mas o problema é quando a minha vida só gira em torno de festa.
Nós temos que parar e pensar: como é que eu estou vivendo a minha vida? Porque tem gente que só vive em festa. Você nunca vê ele num velório, você nunca vê ele numa vigília, você nunca. Mas na festa ele aparece. E ainda quer a roupa nova, a roupa do conjunto, a camiseta. Ali é bom, mas cuidado com as festas. Porque esses moços aqui, filhos de Jó, infelizmente eles estavam dentro de um projeto traçado lá na eternidade. E veja que eles estavam no banquete. E o que aconteceu? Veio à casa de Jó um dos seus empregados e disse ele: nós estávamos cuidando da terra com os bois e as jumentas estavam ali perto. Onde eles estavam trabalhando? Eles estavam fazendo coisa errada? Sim ou não? Não. Eles estavam trabalhando, cuidando dos bois, cuidando das jumentas. Então coisas ruins acontecem com pessoas boas, sim ou não? Sim. Então essas fatalidades, esses processos da vida acontecem com todos os seres humanos. Ah, mas eu sou crente. Não tem problema. Não é porque você é crente que o mal não possa te alcançar. Não é porque você é dizimista fiel que você não corre o risco de ficar desempregado. Então coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Então não tenha essa ilusão de que estando na casa do Senhor, na presença de Deus, que tudo será sempre mil maravilhas. Isso é quase impossível. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai falar: irmão, mas essa palavra aí é uma palavra preventiva. Alguém tem que abrir seus olhos. Lembra quando nossos pais ficavam: olha, cuidado, não chega tarde, olha, cuidado com aquelas companhias, olha, cuidado com quem você anda lá na escola, olha, cuidado com esse pai. Lembra disso, nossos pais? Então, os obreiros do Senhor, os pregadores, os ensinadores, têm esse papel de alertar. Não são profetas do mal, ninguém está aqui profetizando maldição, não. Está predizendo coisas que possivelmente possam acontecer. E o que é que você e eu temos que fazer? Vigiar, orar, estar na casa do Senhor, fugir da aparência do mal, buscar a proteção de Deus, ou seja, andar conforme a Bíblia determina. Amém, irmãos? Aí veja que eles estavam trabalhando. E o versículo 15 diz o quê? De repente, tragédia, ela não é anunciada. A tragédia, quando acontece, ela já está programada para acontecer. É uma verdade. O bandido não avisa quando ele vai assaltar. Ou avisa, Samuel? Não. Eu fui dar uma aula. Engraçado que eu fiquei até com medo desse livro de Jó. Eu falei: rapaz, eu já preguei tanta coisa na Bíblia, e agora que eu comecei a falar de Jó, parece que as coisas começaram a vir, a acontecer. Eu tinha ouvido um pregador uma vez, dois pregadores, um deles pregando sobre o livro de Jó, e com aquela ênfase, com aquela coisa. Eu falei: rapaz, esse homem parece que ele nem imagina que essa coisa pode se voltar contra ele. Resumo da história: a igreja que ele dirigia fechou. Eu já fiquei assim. Um outro pregador itinerante no setor 8 surgiu pregando, falando de Jó, aquela coisa linda. Resumo da história: foi preso, acusado de estupro, ficou lá preso algum tempinho. Jesus, tem misericórdia. Quando eu comecei, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. No primeiro domingo que eu fui na sede, tentaram levar o carro, só conseguiram levar o som. Abriram, ligaram, e aquela, mas o carro ficou lá. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Ou seja, parece que é um livro profético. Quando você abre, as coisas parecem que vão se voltando. Parece que é o diabo querendo dizer assim: olha, vamos ver se
guarde essa palavra como prevenção, porque veja que o texto diz no versículo 15 que foi de repente. Então o desemprego vem de repente. Tem alguns casamentos que de repente, se você não vigiar, tem alguns filhos que de repente, quando você imagina, já não está mais aqui, tudo acontece de repente. Então o que você tem que fazer? A regra é aquilo que Jó fez: levantar pela madrugada, orar, oferecer sacrifícios a Deus, porque as coisas acontecem de repente. Então veja aqui no versículo 15, de repente, o rapaz está relatando aqui, os sabeus, que eram um povo de onde vem a rainha de Sabá, ali da região do Egito, nos atacaram e levaram tudo. E o pior, eles mataram a espada os empregados. Engraçado, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Que notícia, né? Terrível. Mas sempre alguém vai escapar. Alguém escapa, alguém tem que contar. Mas eles atacaram de repente e levaram tudo. João 10:10, o que diz o texto? Que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então aqui eles vieram roubar. Roubaram os bois, roubaram as jumentas e ainda mataram os empregados. Esses bois e jumentas simboliza produção, simboliza, os bois principalmente eram símbolo da riqueza. Então nós temos que vigiar com o que nós temos. Tudo que você tem, apresente a Deus, entrega para Deus, não retenha a sua mão, não retenha o seu dízimo, não retenha a sua oferta. Apresente a Deus em oração tudo que você possui. Faça isso a partir de hoje. Se você não era fiel, ou se você por algum motivo não é fiel, comece a partir de agora a colocar no teu coração a ser fiel, porque senão isso aqui pode acontecer. Quanto mais você segura, mais aquilo escapa das suas mãos. Então vigia, cuidado. Veja que eles mataram os empregados e só um escapou. Depois, no verso 16, diz que enquanto ele ainda estava falando, veio outro. Veja que tragédia sempre vem acompanhada, nunca vem sozinho, né? Às vezes o marido perde o emprego, aí a mulher já chega: olha, eu quero separação. Ah, mas espera aí, vamos, uma coisa de cada vez. Mas não, por isso que nós temos que pedir a Deus misericórdia pela nossa vida, pela nossa família, porque as tragédias às vezes elas vão se juntando uma à outra, e aí nós precisamos estar muito bem guardados debaixo da mão potente de Deus. Veja que no versículo 16, que quando um falava, já veio outro e disse: olha, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. E é engraçado aqui, porque uma coisa eles roubaram e aqui eles mataram. E eu fiquei pensando, as ovelhas, elas são símbolos de cristãos, mas elas eram ovelhas, e ovelhas dá trabalho. Ovelhas dá trabalho, porque você tem que cuidar, tem que sustentar. Boi, jumenta, camelo, esses negócios assim, né? Leva de qualquer jeito e tal. Mas ovelha não. Ovelha você tem que tratar, você tem que levar para beber água, você tem que dar comidinha, você tem que carregar nas costas. Então, ia dar trabalho roubar 7.000 ovelhas. E Deus também não permitiu que elas fossem roubadas, porque elas eram preciosas para Deus. E aí o que aconteceu? Raios. Veja que o diabo domina também a arte da natureza. Deus
Por isso que nós não podemos achar de brincar com o diabo e achar que ele é fraco, de achar que ele não tem força, que ele não tem poder. Não, ele tem sim algum poder. Ele não tem nenhum mínimo de poder em relação a Deus, mas ele tem poder. Veja aqui que ele mandou enviados, os sabeus, dominou o raio, a tempestade, mandou o raio para matar as 7.000 ovelhas e os pastores. E aí de novo, só um conseguiu escapar para trazer a notícia. Então nós temos que orar, irmãos, e pedir para Deus guardar tudo que nós temos, principalmente o nosso alimento, o nosso pão cotidiano, aquilo que nós mais prezamos. Eu fico imaginando que de tudo que Jó tinha, obviamente que os filhos era numa escala de valores, era o mais importante, que foi aquele tipo de misericórdia, mas depois dos filhos me parece que eram as ovelhas, e morreram 7.000 ovelhas. Então vigia no seu trabalho, vigia no seu salário, vigia na sua produção, não se apegue demais a isso, porque a natureza pode levar. Depois vem o versículo 17. Olha outra tragédia, Enquanto ele ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus, região da Caldeia, só para vocês se situarem, tem a ver com a Babilônia e tem a ver com os assírios, inimigos mortais do povo de Deus, que simboliza os nossos inimigos espirituais, principalmente. 3 bandos de caldeus nos atacaram, versículo 17, e levaram os camelos. E aí o que eles fizeram com os empregados? Mataram a espada, e de novo, só um escapou para trazer a notícia. 3 bandos de caldeus, ladrões espirituais. E aqui, irmãos, tem uma palavra profética. Coloca mais a tua vida no altar de Deus, para que o diabo e os demônios não roubem aquilo que você tem. Há muito crente perdendo valores, perdendo bens, perdendo riquezas. Talvez você vai falar: irmão, mas aqui ninguém é rico. Não estou falando de riqueza material, mas riqueza espiritual. Está perdendo seus valores por causa de quê? Porque não está vigiando, não está orando, não está colocando no altar de Deus aquilo que possui, e está vivendo de qualquer maneira. Amém, irmãos? E Jó não era esse caso, mas veja que 3 bandos de caldeus, e a gente pode olhar lá em Efésios 6 e 10, quando fala das hostes malignas, para não ficar, como diz aquela irmãzinha ou irmãozinho, para não ficar só nas minhas palavras, Veja Efésios 6 e 10, porque tem pessoal que fala 40, 50 minutos depois, para não ficar só nas minhas palavras, Vamos ler o Salmo 23. Efésios capítulo 6, veja que há uma organização a partir do versículo 10, e Paulo fala para a gente se revestir, e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que? As astutas ciladas do diabo. Então aqui esses bandidos, simbolizados pelos caldeus, que atacaram a vida de Jó, atacaram aqui os camelos para roubar 3.000 camelos. Versículo 12, isso aqui é importante você guardar: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você tem
espirituais. Você tem exércitos organizados para te atacar. Eles não param 24 horas. Quando um termina o turno, vem o outro demônio para poder atormentar, para tentar achar uma brecha. Aí termina o outro turno, vem outro. Eles estão o tempo inteiro tentando acabar com a minha e com a sua vida. Então há um exército organizado do maligno contra os salvos do Senhor. Então você não é crente desprotegido, você não é crente achando que está tudo sempre tudo bem, que você não precisa de orar, que você não precisa jejuar, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa ir no culto de doutrina. Não, hoje não dá, estou com dor de cabeça, cheguei cansado do trabalho, hoje eu tenho um monte de diário para fazer, eu tenho que entregar minhas notas e eu não vou, né? Às vezes, não todos nós temos coisas, mas se o nosso compromisso com Deus e o revestimento do céu que nós precisamos, então há um exército organizado e nós temos que tomar cuidado. E aí Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus. Você precisa se revestir dessa armadura de Deus. E aí, continuando o texto, versículo 19, 18. E aí, outra tragédia. Enquanto esse ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: olha o banquete, hein? Imagina se esse povo estivesse na oração. Talvez eles tivessem escapado. Talvez, né? Se um deles estivesse escondido, orando, né? Hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, hoje eu estou, né? E aí está em jejum. Não, mas estavam lá, os 10. E aí veja que esse mensageiro falou: seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete. O outro banquete terminou, esse daqui não terminou. Então nós temos que tomar cuidado com os banquetes, com as festas, com o oba-oba, né? Achar que a vida é um mar de rosas, que alguns de nós têm essa ideia, principalmente quando nós somos jovens, né? Não, vai dar tudo certo, né? O cantor aqui lá já fala: não, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E a gente entra nessa ilusão, né? Aí vem a Graciana e fala: não, se o mar não abrir, você vai passar por cima. E você acredita e vai. Daí a pouco você afunda: mas ela falou que eu ia, e não passa. E aí há uma decepção, você entra em crise. Mas não está escrito isso na Bíblia, irmãos. Esse evangelho triunfalista, nós vamos estudar lá no mês sobre 20 e 21 de agosto. É isso, Léo? 20 e 21 de agosto nós vamos estudar, né, sobre a palavra de Deus para nos proteger. A única arma que nos protege desse evangelho mentiroso que está aí nas televisões, nos rádios. Não estou dizendo que todos são mentirosos, mas a grande maioria que só tem interesse financeiro por trás. E aí está disseminando um monte de farsa, de mentira. E aí os crentes acabam desviando, fracassando, porque acreditam naquilo ali. E aí o texto diz no versículo 18 que eles estavam no meio de um banquete, na casa do filho mais velho. E aí de novo essa palavra: de repente. De repente. É bom você guardar isso aí no seu coração. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa. Diz o texto nessa versão, é o versículo 19, 18: comendo e bebendo, eis que um vento da lei deu nos 4 cantos da casa. Olha a importância de você consagrar a tua casa, de você orar, se possível, em todo
Eu lembro uma certa feita, eu estava em casa, não sei, era um horário que eu não estava no trabalho, e o Espírito Santo começou a mandar eu orar. Vai orar, vai orar, vai orar. E para essas coisas você acha que é coisa da sua cabeça. Eu vou orar uma hora dessa, não vou orar. Mas eu insisti tanto que eu fui orar. E comecei a orar, e eu não sabia nem o que eu estava falando, mas estava orando. Daí a pouco o telefone tocou. E eu atendi. Era a Raquel, minha esposa, ela trabalhava lá na Anguardas, em Moreno. Ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: olha, nesse exato momento eu estou cumprindo a ordem do Espírito Santo, eu estou orando. Ela falou: você não sabe o que acabou de acontecer aqui? Eu falei: o que foi? Ela falou: caiu o teto da farmácia. Só no local onde eu estava é que o teto não caiu. Eu falei: glórias ao nome de Jesus. Só no local onde ela estava, ela saiu um minuto para cair o teto. Imagina, irmãos, se alguém não estivesse orando, se alguém não desse crédito à voz do Espírito Santo. Então veja que aqui o vento soprou nos 4 cantos e a casa caiu. Sabe aquela expressão, a casa caiu? Quando a polícia chega lá nos locais para prender, a casa caiu. Aqui aconteceu no meio do banquete. A casa caiu. Não vamos especular, mas em nenhum momento a Bíblia diz que eles estavam orando, em nenhum momento diz que eles estavam em consagração, em nenhum momento. Mas para eles a casa caiu. Amém, irmãos? Repita comigo: a casa caiu. Depois diz o texto: todos eles morreram. Versículo 19: só eu escapei para trazer a notícia. E aí o versículo 20, ele dá, o texto nos mostra o que é que nós devemos, como nós devemos proceder, né, dentro da possibilidade de cada um, porque é óbvio que cada um vai reagir de uma maneira diferente às tragédias. Não adianta que eu e o Eliel não vamos reagir igual, né? Eu e a Raquel pensamos diferente, cada um vai reagir de um jeito. Então não adianta, não é tudo igual, não é? Todos nós aqui somos diferentes. Mas na medida do possível, o versículo 20 nos diz que Jó, né? Então Jó se levantou. Tem que se levantar, irmãos. Caiu, tem que levantar. A casa caiu, aconteceu o roubo, tem que levantar. O barco é grande, tem que se levantar. Não adianta ficar prostrado. Prostração não gera solução. Tem que se levantar. E Jó se levantou. E em sinal de tristeza, porque ele era ser humano, como qualquer um de nós aqui. Ninguém vai perder o emprego e vai sair por aí rindo: ah, perdi o emprego, estou morrendo de alegria, vou receber o seguro-desemprego, vou ficar 6 meses em casa. Não. Ninguém fica feliz quando fica desempregado. Ninguém fica feliz quando passa por um processo de divórcio. Ninguém fica feliz quando perde um filho para as drogas ou para qualquer outra coisa que a Bíblia condena. Não, ninguém fica feliz. Agora, você não deve ficar prostrado. Isso é o que Jó nos ensina. Tá? Ele diz: e Jó se levantou e em sinal de tristeza. Isso aqui você precisa e eu também fazemos. Rasgou as suas roupas, em sinal de tristeza, de humilhação, rapou a cabeça. O que significa rasgar as vestes? Rasgar o coração para Deus, né? Se despir. Não adianta você fingir que nada aconteceu, não adianta fazer de conta que está tudo bem. Não, não é oba-oba. Não adianta falar: não é nem comigo, não estou nem aí. Não, você tem que assumir, aconteceu. E você tem que abrir o coração, rasgar as vestes, rapar
que simboliza rapar a cabeça? Simboliza humilhação, você voltar com a cabeça para Deus, falar: Senhor, onde foi que eu errei? O que está acontecendo? Você despir-se completamente. Lógico, estamos falando metaforicamente, mas Jó aqui fez no sentido literal. Aspar a cabeça, depois ajoelhou-se, que também não adianta você querer resolver na força do seu braço. Não adianta você achar que você sozinho vai conseguir. Não adianta você achar que com um advogado você vai conseguir. Não adianta você achar que botando na mão do juiz você... Não, você tem que ajoelhar. Você tem que se lembrar de voltar a orar, de voltar a buscar a Deus. Ah, mas na hora da tragédia é difícil. É porque você antes já deveria estar buscando a Deus como prevenção. Sabe o hino 296? Quero estar em constante oração quando o mal chegar. Você não pode esperar o mal chegar. Tem gente que não ora porque está tudo bem, tem emprego, tem casa, tem comida, tem alguém que paga a conta de luz, de água. Mas e se você não tiver mais isso? Você precisa fazer um trabalho de oração preventiva. Mesmo que você não esteja precisando, comece a orar, comece a buscar a Deus. Mas Jó, ele conseguiu, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, porque tem hora, irmão, que em Lamentações 3, 21, 22, fala que você tem que pôr a boca no chão, para ver se ainda há esperança. E às vezes a coisa chega num ponto que já você fala: não tem jeito. Jeremias olhou para o povo de Israel: não tem jeito, e botou a boca no pó, espiritualmente, fisicamente falando, literalmente falando. Que às vezes a situação é caótica e você precisa pôr a boca no pó. Ah, já aconteceu e não, agora é ajoelhar, orar. E veja que Jó, ele dá uma lição estupenda quando diz que ele encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Por isso que eu falei, na medida da sua possibilidade, na medida da sua capacidade, porque nós não vamos querer que todos reajam igual, tá? Mas se você estiver na presença de Deus, sendo alimentado com a palavra de Deus, vigiando, orando, você vai conseguir atravessar a tragédia e adorar a Deus. O que você não pode perder é a sua vida eterna. Isso você não pode perder. Casa, dinheiro, mulher, filhos, casamento e tudo que você tiver, que você dá muito valor, pode perder. Mas você não pode perder a vida eterna. Isso você não pode perder. Aleluia. Isso você precisa guardar. Não tem nada mais importante na vida de um ser humano do que a vida eterna. Aquela que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te dar de presente. É só você aceitar a mão, levantar a mão e falar: Jesus, eu te aceito. E a partir daí você tem a vida eterna. Essa você não pode perder. Amém, irmãos? E aí diz o texto que ele colocou o rosto no chão e adorou a Deus. E o que ele disse na adoração? Versículo 21. Porque tem gente que não sabe o que é adorar. Adorar é uma forma de oração, é uma forma de gratidão a Deus, é uma forma de você retribuir a Deus, elogiar a Deus. E para você fazer isso, você tem que falar. Você tem que abrir a boca e tem que falar. E diz o texto no versículo 21. O que ele falou nessa adoração? Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer.
dessa vida. Você não vai levar seu marido, você não vai levar seu pai nem sua mãe, você não vai levar roupa, você não vai levar talão de cheque, você não vai levar cartão de crédito, você não vai levar seu carro. Por que você está apegado a tudo isso? Você está indo para o céu. Aqui é um local de transição. Para de se apegar demais, porque Jó ele reconheceu isso. Olha, nasci nu, nasci sem nada. Se o Bublito já falava, nasci careca, nasci sem dente, nasci com cara de joelho, e vai morrer sem nada. Não vai levar nada, ninguém leva nada daqui. Nada, nada. Então pare de exagerar no seu apego, tá? Aí ele diz: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. E reconhece: o Senhor deu, o Senhor tirou. Tudo que você tem é Deus que te deu. E tudo que você perder, ou Deus tirou, ou Deus permitiu que o diabo tirasse. E se tirou, é porque não era seu, não era bom, não estava te fazendo bem, não ia te levar para o céu, é alguma coisa que ia te levar para o inferno. É verdade. Só você estava achando que não. Era bom, que era bonito, e você se apega, e você se descabela quando perde, mas Jó ele reconheceu e adorou. O Senhor deu, o Senhor tirou. E veja que ele nem jogou a culpa no diabo. O negócio de Jó era com Deus. Porque tem muito crente que só pensa no diabo. Não, foi o diabo que roubou. Não, isso aí foi uma macumba que mandaram. Ah, isso daí foi algum serviço. Não, isso daí veio do inferno. A gente fica tão preocupado com o diabo que esquece de entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, e é Ele que dá, e é Ele que tira. Direto ou indiretamente, é Deus que tira. E se Deus tirou, dê glória a Deus. Aí você vai falar: não é fácil falar. Eu sei. Não é só você que sofre, não é só você que tem perdas. Todos nós perdemos, todos nós recebemos más notícias, todos nós passamos em médicos, todos nós recebemos resultados de exames, todos nós. Não estou falando que é fácil, mas você precisa aprender a lidar com essas realidades, com essas verdades que são para todos os seres humanos. Aqui estamos vendo na vida de Jó, mas isso aqui é para todos, indistintamente. Não tem classe social, não tem conta bancária gorda, não tem. É para todos os seres humanos. Amém, irmãos? Tem um ator muito famoso que está tratando de um câncer. Está aí nas redes sociais, está careca, um cara bonito, um cara cheio de vida, trabalhando. Tá. Podia acontecer com qualquer um. Janiquine aconteceu a mesma coisa também, estava lá, Trator, está lá, Ana Maria Braga, veja, pessoas importantes, pessoas famosas. E por que eu e você vai ser diferente? Amém, irmãos? Amém. E aí, para terminar, que já terminou também o tempo, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. A sua vida tem que ser isso, adorar o Senhor. Aí você vai falar: mas roubou meu carro, eu vou louvar o Senhor? Vai. Mas não é ser hipócrita, não é, não. Porque se o Senhor deu, e se você perdeu, só pode ter sido o Senhor que tirou, ou pelo menos permitiu que o diabo tirasse. Porque nós vimos aqui que tem limite para trabalhar com o diabo. Ah, perdeu o emprego. A mesma coisa, o Senhor permitiu. Se a sua vida é dominada por Deus, tudo que acontece na sua vida tem que ter o dedo de Deus. Agora, se é você que está dominando, controlando, se é você que está fazendo tudo, aí esse evangelho seu é um pouco diferente. Então você tem que adorar o Senhor e dizer: louvo
Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, ele diz: apesar de tudo, Jó não pegou nem pôs a culpa em Deus. Ele não pegou. Ele não ficou contando para todo mundo. Ele não ficou murmurando para todo mundo. Ele não colocou no Facebook. Ele não mandou para todo mundo no WhatsApp. Não. A Bíblia diz que ele não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Obrigado, Senhor. Não pôs a culpa em Deus. Ele sabia que Deus não era isso. Deus não tem esse prazer. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo. E você talvez nessa noite esteja pensando: mas e tudo que me aconteceu foi culpa de quem? Do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Em algum momento, se você ou eu tiver dado brecha, tiver deixado ele agir, ele vai arrasar com tudo. E o que você tem que fazer? Tem que entender que Deus não está feliz com a tua situação. Deus não está feliz com o meu sofrimento. Deus não está feliz com a sua enfermidade. Deus não tem prazer no sofrimento que você está passando. Não, isso aí não é de Deus. Mas Deus está no controle. Aleluia. Você não vai morrer. Aleluia. Deus está no controle.